Bom dia a todos os senhores parlamentares. Havendo quórum regimental, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Ao cumprimentar a todos os parlamentares, também cumprimento a todos que participam conosco nesta reunião de hoje. Sejam todos bem-vindos. Primeiro item da pauta é a ata da última reunião, o qual Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes, em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Justificativo da deputada Paulinha, dizendo de não poder comparecer na reunião da comissão no dia de hoje, por compromissos parlamentares externos previamente agendados em Brasília. Por ordem de chegada, deputado João Amin, tem matéria. Bom dia, presidente, deputados e público que nos assiste. Eu estou sem prestígio com o presidente, não tenho nada a relatar. Eu acho que é o contrário, deputado. Vossa Excelência está com prestígio grande, mas tem sido muito rápido nos seus relatórios. Deputado Ivan Nats, novo integrante do PL. Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores servidores públicos, muito bom dia. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que fui advogado há muito tempo de sindicato, né? Sempre uso aquela máxima, que quem não luta pelos seus direitos nem os merece, né? Não é nem que nem os merece. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Senhor presidente, eu trago para o parecer ao projeto de lei 36.8/2019. Trata-se de lei complementar da autoria do deputado Coronel Mocelin, que visa suprir o artigo 4 da lei complementar 479/2010, que concede abono progressivo aos servidores do quadro pessoal da Secretaria de Estado da Saúde. O referido dispositivo está assim anotado. O usufruto de férias e licenças, prêmios de titular do cargo de provimento efetivo, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, terá início no primeiro dia útil do mês a que se destina. A justificativa do autor é que atualmente a Lei Complementar 479/2010 determina que o usufruto de férias e licença dos servidores do Estado de Saúde, de Estado da Saúde, deverá ter início no primeiro dia do mês em que se destina. A forma estabelecida na lei engessa a logística dos gestores e servidores da Secretaria, reduzindo a efetiva organização e distribuição dos servidores nos postos de trabalho, alega o autor. Voto. A Constituição do Estado, no seu artigo 50, reservou ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que dispõe sobre os servidores públicos do Estado, bem como respeito à organização e ao funcionamento das atividades da administração. Logo, a edição de lei complementar pelo Legislativo Estadual, que disponha sobre os servidores efetivos, integrantes do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, com repercussão direta em sua organização e funcionamento, configura, em meu juízo, inegável transgressão à harmonia e independência dos poderes. Essa matéria, inclusive, está sedimentada por decisões do Supremo Tribunal Federal. Em razão da intervenção em poderes pré-estabelecidos na Constituição do Estado e na Constituição Federal da República, com a vênia do deputado autor, Coronel Mocelin, voto pela inadmissibilidade da tramitação na matéria face aos vícios de origem, senhor presidente. PLC 36.8 tem o parecer do eminente relator pela inadmissibilidade. Em discussão. Em votação, tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, todos que nos acompanham, a todos os servidores estaduais que, com muito direito, estão aqui reivindicando algo que é extremamente justo, né, que é trabalhar e ter o direito a se aposentar.
Eu tenho aqui 2 projetos de lei. O primeiro deles é o parecer ao projeto de lei 0482.9, que institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Luciane Carminati. Procedendo à análise da matéria no que concerne a constitucionalidade de âmbito formal, verifico que a proposição restou vinculada pela espécie de normativa adequada para o seu intento, não ofendendo, do mesmo modo, o elencado no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina, dispositivo que estabelece as competências de iniciativa legislativa privativas do governador do Estado. Diante do exposto, em consonância com a determinação expressa nos regimentais artigos 72, 144 e 145, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade da matéria e a aprovação do projeto de lei 0482.9/2019. PL 482 tem um parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Presidente, vice em gabinete. Vice em gabinete da deputada Ana. Tem também o parecer ao projeto de lei 0509.3/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de sistema de captação de armazenamento de água da chuva nos projetos arquitetônicos das unidades escolares e prédios públicos do Estado de Santa Catarina. Sobre este projeto, senhor presidente, já existe um tramitando na casa de autoria do deputado Ivan Nats. Por este motivo, eu proponho o apensamento deste projeto ao projeto de lei 0270, que é mais antigo. PL 509.3 tem o parecer do eminente relator pelo apensamento em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. É isso, presidente. Muito obrigado. Deputado Kennedy Nunes, sem matéria. Senhor presidente, bom dia a todas e a todos. Eu queria fazer o pedido para colocar um projeto, já que eu estou substituindo o deputado Milton Alves, que no ano passado ficou aqui, e daí eu estou começando a dar uma olhada nos projetos e gostaria de pedir, senhor presidente, para que nós pudéssemos colocar extra pauta, um projeto que eu entendo que é da mais importante ação, que é de autoria do deputado Volney Weber. Ele é o projeto de lei número 428/2019, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual do ensino básico e adota outras providências. Como eu disse, é extra pauta, porque eu acho que é de extrema importância a gente tratar desse assunto nas escolas. Deputado, hoje, deputado presidente. Deputado Kennedy, regimentalmente a extra pauta sempre é no final da reunião, então a gente vai acatar depois, posteriormente. Okay. Pode ser? Perfeito. Muito obrigado pela compreensão. Deputada Ana, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, os servidores que nos acompanham. Eu tenho 6 projetos de lei e, para todos, eu pedirei diligência. Então, peço autorização do senhor para apresentar essas diligências em bloco e depois votarmos todas, pode ser? Para agilizar os trabalhos. Okay. Projeto de lei 501.6/2019, do deputado Jair Mioto. Nós pedimos diligência à Fundação Catarinense de Esportes, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Procuradoria-Geral do Estado. Segundo projeto de lei 495.3, de autoria do deputado Sargento Lima, nós pedimos diligência à Secretaria de Estado de Saúde e à Procuradoria-Geral. Projeto de lei 489, de 2019, do deputado Felipe Estevão, pedimos diligência à Secretaria de Educação, ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral. Projeto de lei 507, também do deputado Felipe Estevão, pedimos diligência à Secretaria do Estado da Administração, à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social e à Procuradoria-Geral. Projeto de lei número 460, do deputado Sargento Lima, pedimos diligência à Secretaria de Educação, Fundação Catarinense de Cultura, Secretaria do Estado de Segurança Pública e Procuradoria-Geral do Estado.
O último projeto de lei, sob minha responsabilidade, 465 de 2019, de autoria do deputado Volney Weber, pedimos diligência à Secretaria do Estado de Educação, de Desenvolvimento Social, Secretaria de Administração, Secretaria de Segurança Pública, Procuradoria-Geral, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Tem um parecer pela diligência da eminente relatora deputada Ana, o PL 495, 489, 507, 460, 465 e 501. Em discussão em bloco, com a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente, eu só gostaria de incluir no 489, do deputado Felipe Estevão, que institui a disciplina de educação financeira na grade curricular, que fosse também feita diligência ao Conselho Estadual de Educação. Vossa Excelência concorda, deputada relatora? Certamente. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação em bloco, se estiverem de acordo com a relatora, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, né, deputada Ana? Deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados e a deputada. Bom dia àqueles que estão presentes na galeria, aqueles que nos assistem pela TVAL. O primeiro projeto que eu tenho para relatar, senhor presidente, é de autoria do deputado Ivan Nats. Trata-se de projeto de lei que proíbe, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fabricação e a comercialização de glitter, purpurina metálica ou plástica e produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria que contenham adição intencional de microesferas de plástico e adota outras providências. No dia 13 de agosto, fiz requerimento à diligência à Fiesc, Federação da Indústria Santa Catarina, e também à Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que foi aprovado pela comissão e foi respondido às folhas 11 e 14. A proposta desse projeto pretende proibir a fabricação e a comercialização de glitter, purpurina metálica ou plástica de produtos de higiene pessoal. Segundo a informação da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no Brasil existem 2.794 empresas que utilizam micropartículas plásticas sólidas insolúveis em água na fabricação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Este ramo industrial emprega em 2018 mais de 5 milhões de pessoas. O setor sofre a fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e cumpre todas as normas nacionais de higiene pessoal, segurança e ambiental nacional. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, em suas informações, disse que é signatária de um pacto mundial para a substituição das micropartículas plásticas sólidas insolúveis em água por um produto biodegradável até o ano de 2021 e que o trabalho no Congresso Nacional para aprovação de uma lei nacional que regulamente esta matéria. Desta forma, sugiro aos meus pares dessa comissão o sobrestamento desse projeto até 2021, à espera de uma solução nacional e unificada para todos os estados da federação com relação ao uso de micropartículas plásticas sólidas insolúveis à água. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pelo sobrestamento do projeto de lei 217.5 de 2019 até dezembro de 2021, em virtude do alegado pela Associação Brasileira. Obrigado, senhor presidente. PL 217.5 tem o parecer do eminente relator pelo sobrestamento. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Ivan. Senhor deputado, presidente. só um minutinho, Fredo. Anunciar a presença aqui do nosso amigo deputado Sargento Lima e convidá-lo para que faça assento aí junto aos colegas. Senhor presidente, senhores deputados, quando trouxe o projeto de lei 217.5 à discussão na Assembleia Legislativa, algumas pessoas não compreenderam muito bem a proposta, porque, na verdade, ela seguia já esse debate que muito bem aqui apresentou o deputado Vampiro em âmbito internacional. Lamentavelmente, algumas pessoas fazem pré-julgamentos daquilo que efetivamente não estuda, não conhece, né? E esse é um tema que está sendo discutido em vários aspectos, em vários setores da sociedade produtiva, e que está se encontrando uma solução, porque a própria indústria reconhece que a produção desse produto ela é maléfica ao meio ambiente, que as partículas elas acabam sendo levadas pela corrente marinha, acabam sendo consumidas por seres marinhos e que provoca a morte desses seres. Então, eu quero
parabenizar o deputado Vampiro por ter compreendido a extensão da proposta, que ela não é aquilo que foi falado aqui por colegas nossos da Assembleia, mas que é um debate mundial e que preocupa muita gente. E preocupa a indústria produtora desse produto. Tanto preocupa que ela está fazendo pesquisas e criando mecanismos para substituir essas micropartículas por um outro produto biodegradável. E a gente só vai conseguir implementar políticas públicas de preservação ambiental, socioambientais, se nós fazermos esse tipo de enfrentamento. Porque a indústria ela só vai funcionar para melhorar a qualidade do produto que ela entrega e o produto seja ambientalmente aceitável, se houver uma manifestação da sociedade. E esse projeto, e muitos do que nós apresentamos aqui, tem esse objetivo, de chamar o tema para discussão, não é? Que a pessoa está lavando o cabelo em casa e saber que quando ela está lavando o cabelo em casa, o produto que ela está usando está contaminando o meio ambiente e essa contaminação pode ser substituída por um outro produto. Então, muito obrigado, deputado Vampiro. Eu quero só fazer esse registro e concordar com Vossa Excelência sobre o suscitamento do projeto. Em discussão ainda, que não havendo quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 93.0/2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Trata-se de projeto de lei que institui a certificação para entidades de práticas esportivas formadoras de atletas com base na Lei Federal 9.615, de 98, e adota outras providências. O projeto foi lido na sessão de 11 de abril de 2018 e foi distribuído no dia 12 de abril nesta comissão para o deputado Mauro de Nadal. Este apresentou o requerimento de diligência às Secretarias de Estado da Casa Civil e à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que foi cumprido às folhas 13 e 25, e posteriormente, em dezembro de 2018, foi arquivado pelo fim da legislatura. O autor pediu o desarquivamento da matéria, sendo a matéria distribuída no dia 3 de junho de 2019 nesta comissão, sendo aprovada, a meu parecer, por unanimidade no dia 9 de julho de 2019. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, onde o relator, o deputado Sargento Lima, apresentou parecer pela aprovação com uma emenda modificativa, as folhas 41, que foi aprovada no dia 1º de outubro de 2019. Posteriormente, a matéria foi encaminhada para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que foi relatada pelo deputado Fernando Krellin, com parecer favorável, incluindo a emenda 41 e mais duas emendas aditivas de folhas 49 e 50, de sua autoria, que foi aprovado pela comissão no dia 6 de novembro de 2019. É o relatório. A emenda de folhas 41 do deputado Sargento Lima pretende dar um prazo de 5 anos de validade para as certidões de entidades de práticas esportivas, não contendo nenhuma ilegalidade ou qualquer tipo de inconstitucionalidade. As emendas de folhas 49 e 50 do deputado Fernando Krellin são aditivas e pretendem acrescentar parágrafo único ao artigo 3º para obrigar as entidades esportivas a apresentar o certificado de entidade de prática desportiva formadora de atletas para o Ministério Público, para se ter maior fiscalização e não haver eventos catastróficos, como aconteceu no Clube Flamengo, no Rio de Janeiro, que houve incêndio e morte no seu centro de treinamento por falta de fiscalização. E a outra emenda, no mesmo sentido da anterior, acrescenta a linha D ao inciso 2 do artigo 2º, para que os alojamentos e instalações esportivas tenham certificados pelos órgãos competentes a higiene, alimentação, habitabilidade, salubridade, medidas de segurança, combate a incêndios e desastres. As duas emendas não contêm qualquer tipo de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, as emendas dos projetos de lei são constitucionais e legais. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 93.0/2018, com as emendas de folhas 41, 49 e 50, devendo seguir seus trâmites regimentais. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o PL 93.0. Não havendo quem queira discutir, em votação, estiverem de acordo com o relatório do eminente relator, deputado Fernando Vampiro, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, o meu terceiro projeto de lei é a devolução de vistas ao PL 129.6/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre a disponibilização por locadoras de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado para crianças e adota outras providências. Nós, fazendo uma pesquisa, na verdade, acerca deste PL do deputado Felipe Estevão, nós acompanhamos que existem já essa disponibilidade em todas as locadoras no Brasil e no mundo
mas principalmente no Brasil, a Hertz, a Unidas, a TIF, enfim, na Foco, eles têm, na verdade, a regulamentação. Isso é um valor adicional de R$10, outras de R$15 e umas até R$20 por dia, que existe a disponibilidade para você ter mais este acessório de segurança super importante para a segurança das crianças e já está disponível, por isso que eu não entendo passível de regulamentação. Obrigado, senhor presidente. Faço a devolução. Vossa Excelência devolve sem manifestação. PL 129.6, da autoria do deputado Felipe, tem como relator o eminente deputado Ivan, que tem seu parecer pela inadmissibilidade. Em discussão, em votação, aprovado. Obrigado, senhor presidente. O deputado Maurício, mas ele foi atender um chamado aí, eu vou fazendo aqui a relatoria dos que estão comigo. Trata-se do projeto de resolução 2.3/2019, de autoria do deputado Gerry Comper, que dispõe sobre a criação e implantação do aplicativo Agora é Lei em Santa Catarina, para uso de tablets, smartphones no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Antes de emitir o parecer conclusivo, na forma regimental, solicitei diligência interna à mesa, aprovado pelo colegiado, para que opinasse acerca da proposta em evidência, em cumprimento ao que determina o artigo 63, inciso 4º do Regimento Interno. Em atendimento à diligência, manifestaram-se favoravelmente à proposta em tese a Diretoria Legislativa, a Diretoria de Comunicação Social, Gerência de Controle e Atualização dos Atos Normativos e o primeiro secretário da mesa, deputado Laércio. Por isso, ante o exposto, posso verificar a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação do projeto da resolução 2.3. Em discussão, a palavra, deputado Kennedy Nunes. Eu queria, senhor presidente, parabenizar o deputado Gerry por esse projeto de resolução. O ano passado, eu fui presidente da UNALI, a entidade que reúne todas as assembleias, e nós instituímos lá o prêmio Assembleia Cidadã, em 3 categorias, deputado Sargento Lima. Atendimento ao cidadão, gestão e projetos especiais. E um dos finalistas foi a Assembleia do Paraná, que já tem esse aplicativo com relação às leis estaduais. Hoje em dia, como é que a gente faz para saber uma lei? Ou a gente vai lá no Google, ou tem que entrar no site da LESC, tem toda uma dificuldade. E esse aplicativo, ele favorece muito na busca e na informação, porque muitas vezes a gente tem a garantia por lei e não sabe que está protegido por lei. Então, quando eu vi Vossa Excelência lendo o relatório, eu me lembrei da Assembleia do Paraná, que já tem, já por algum tempo, já esse aplicativo. Quase ganhou o prêmio, mas, aliás, a nossa Assembleia foi também finalista em um dos prêmios sobre o projeto que nós temos aqui de inclusão de pessoas no trabalho. Mas é muito interessante. Então, portanto, eu, além de dar o meu voto favorável, eu quero fazer aqui o registro de parabéns ao deputado Gerry Comper, que fez a criação da implementação. Isso é muito mais nosso aqui, né, da Assembleia, é uma coisa fácil de fazer. Já tem, inclusive, deputada Ana, em outros setores, basta copiar e aplicar aqui. Mas eu gostaria de fazer o registro da importância desse projeto, senhor presidente. Voto favorável. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Trata-se do projeto de lei 337.1/2019, de iniciativa do deputado Fernando Creilin.
o qual visa alterar a redação do artigo 2º da Lei nº 13.846, de 2006, lei essa que institui os Jogos Abertos da terceira idade do Estado de Santa Catarina, passando da redação: o evento ocorrerá após os Jogos Abertos de Santa Catarina e no mesmo município sede, para o evento ocorrerá anualmente de acordo com o calendário de eventos da Fundação Catarinense de Esporte, FESPORTE. Do meu voto. Nesse momento, convém ressaltar a manifestação do FESPORTE, que assim se manifestou. Como já aventado no parecer técnico, a imposição legal originalmente instituída inviabilizava seu cumprimento, em especial pela dificuldade nos alojamentos para os atletas. Assim, a proposta de alteração de lei corrige os problemas atinentes ao caso. Ante o exposto, por verificar a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa, voto pela admissibilidade e no mérito pela aprovação do projeto 337.1, devendo seguir seu trâmite nos termos do despacho inicial oposto pelo primeiro secretário da mesa. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, deputado Ivan. eu tenho dúvidas com relação à constitucionalidade da matéria, uma vez que a criação de qualquer evento gera despesas para o Estado, e aí o princípio de que nós não podemos criar nenhuma despesa orçamentária para Santa Catarina, eu gostaria de pedir vistas do projeto para ter conhecimento, senhor presidente. Vista em gabinete, deputado Ivan. Presidente, só uma dúvida. Os jogos já existem, acredito que eles só estão unindo ele no mesmo período dos Jogos Abertos. A minha dúvida era se o senhor presidente já escolheu a modalidade. Não chegamos lá ainda. Obrigado, Ken, por me defender. Eu estou a caminho. Continua com a vista, então, deputado Ivan? O Fabiano não lhe convenceu? Não. Vista em gabinete, deputado Ivan. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Maurício e queria pedir a gentileza dele. Nós fizemos um acordo aqui com o deputado Maurício e também com o deputado Vampiro, que depois vai fazer extra pauta, a PEC, para que a gente votasse a admissibilidade das duas PEC no dia de hoje, para que o plenário, na parte da tarde, possa decidir. Assim foi combinado, principalmente na PEC da Previdência, com o presidente da Casa, e daí retorna para cá e começa a correr os prazos regimentais, e que os deputados poderão, assim que for apresentados parecer pelos eminentes relatores, poderão pedir vista dentro daqueles prazos regimentais que nós temos que cumprir para dar a possibilidade às outras comissões também poderem fazer o seu trabalho. Então, se o deputado Maurício pudesse começar pela PEC em respeito às pessoas que estão aqui presentes, daí a gente deixava eles livres, ou se quiserem continuar, pode continuar conosco. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Vejo vários presidentes de entidades aí, sejam bem-vindos, sindicatos, representação. É muito importante a participação de todos na discussão desses projetos. Como o presidente falou, hoje nós vamos votar a admissibilidade, não vamos analisar mérito, e ela vai a plenário e depois volta para, junto com o PLC 33, ser debatido o mérito, quando vamos ouvir aí todas as partes interessadas aí, todos os segmentos dos servidores públicos. Parecer a proposta de emenda constitucional 13.3, 2019, que dispõe, altera o sistema de previdência social e estabelece outras providências. A missão do regimento interno dessa casa impõe esse órgão fracionário a análise da matéria legislativa nos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental, de técnica legislativa, como também a análise de admissibilidade de medida provisória e veto e de proposta de emenda à Constituição.
Tratando-se de proposta de emenda à Constituição, que é o caso, em tela, a análise preliminar deve se ater tão somente ao aspecto que autorize seu trâmite legislativo, ou seja, a análise fica restrita à admissibilidade. É o que passo a apurar. Sobre o aspecto da iniciativa, tem-se que o autor da PEC é o excelentíssimo senhor governador do Estado, o que de pronto afasta qualquer tipo de vício de iniciativa, já previsto na Constituição Federal, no artigo 49, o governador do Estado como titular da emenda à Constituição. É sabido que a Constituição Estadual não pode ser emendada na vigência de 3 condições: intervenção federal no Estado, estado de sítio ou estado de defesa. Como ente federado, é notório que o Estado de Santa Catarina goza de sua autonomia, como também tem seus poderes executivo, legislativo e judiciário em pleno funcionamento, com todos os direitos individuais dos cidadãos assegurados. A proposta da Constituição, número 13.3 de 2019, não fere princípio federativo, tampouco atenta contra a separação dos poderes constituídos. Desta forma, a PEC em apreço está apta para ser apreciado pelo Parlamento catarinense à luz do regimento interno que assim dispõe. A Assembleia Legislativa apreciará a proposta de emenda à Constituição se for apresentada, item 2, inciso 2, pelo governador do Estado. Artigo 268. Recebida a proposta de emenda à Constituição do Estado, será lida no expediente da sessão, publicada e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer acerca da admissibilidade num prazo de até 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, a pedido da própria comissão, aprovado pelo plenário. Ante o exposto, com amparo na Constituição do Estado de Santa Catarina, como também no regimento interno desta Casa, voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição Estadual 13.3 de 2019, no âmbito dessa comissão. É o parecer que submeto à apreciação. Esse é o parecer, senhor presidente. PEC 13.3, 2019, de autoria do Governo do Estado, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão. Por ser o número 13, vamos começar com o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, quero apenas me manifestar, não pedindo vistas, mas sim votando contra, porque depois nós vamos ter um prazo para discutir, e não adianta também aqui votar contra, porque eu sei que deve passar para plenário essa PEC e assim ter a manifestação de todos os deputados com relação a serem favoráveis ou contrários. Mas o que chama a atenção é que a reforma da Previdência a nível nacional, o discurso é de que acabaria com privilégios. Não se terminou com nenhum privilégio. Nenhum privilegiado perdeu os seus direitos na reforma da Previdência. Assim como tem muita coisa, né? Que se a reforma passasse, o dólar ia cair a 3,20, se não passasse, o dólar ia subir a 4,20, o dólar passou de 4,20, então dá para ver que o discurso não se alia à prática quando é na hora de tirar direitos dos servidores. Mas é importante que a gente também colha a opinião de todos os deputados, e eu sei que esta PEC vai voltar para cá para nós discutir, por isso eu só quero me manifestar contrário a ela, porque eu sei que, mais uma vez, vai prejudicar o servidor que mais precisa. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir. Senhor presidente, Deputado Ivan. Também na mesma linha da fala do deputado Fabiano, e o que a gente acredita que seja o mais salutar, se é que a gente tem que fazer uma reforma, é de que todas as alterações que a gente precisa fazer, é que elas só sejam implementadas a partir da sua aprovação. Porque se nós criarmos um critério de que todos os direitos que estão inseridos no atual sistema legislativo da Previdência sejam garantidos aos servidores, isso vai nos permitir criar emendas à proposta do governo ainda mais duras para aqueles que virão
para o serviço público. Porque esses que virão para o serviço público já terão conhecimento das condições e, obviamente, aceitarão as condições no momento que tomarem posse de seus cargos. Então, acho que o principal dessa reforma é nesse sentido. É de que quem já está, continue com o sistema que já está, e quem entra daqui para frente, ou talvez na reforma de 2015, isso a gente tem que conversar, quem entra daqui para frente já entra na nova regra. E entrando na nova regra, nós podemos ser mais duros até, deputado Scudelac, com os novos que vêm aí pela frente. Porque esses vão conhecer as regras e vão aceitar as regras. Se eles aceitarem as regras, muito bem, tomam posse e vão fazer o serviço público com as novas regras. Então, é mais ou menos, eu já estou aqui dizendo a Vossa Excelência o que eu acredito que é o melhor para ser feito nesse momento. Até porque a PEC paralela está tramitando lá no Congresso Nacional. Se tiver alguma uma mudança lá, ela vai ter reflexos diretos aqui em Santa Catarina. Então, a gente faz a reforma que o governo quer, sem prejudicar a categoria, e a gente avança ainda mais se for necessário. Obrigado. Continua a discussão. Deputado Kennedy Nunes. Eu vou me manifestar na mesma linha do deputado Fabiano, porque é muito fácil para o governo, sem falar com os servidores, sem nada, enviar para cá um projeto de lei, e nós, com tão pouco tempo, sem ouvi-los, a gente ter que fazer isso a toque de caixa. Então, eu vou na mesma linha do deputado Fabiano, para mostrar ao governo a nossa indignação por ele enviar para cá algo sem ter, principalmente na área de segurança pública, que para mim é um absurdo o que está sendo feito. Então, um sinal de protesto ao governo, eu vou na mesma linha do deputado Fabiano. Contrário à PEC. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto do relator. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Maurício. Senhor presidente, eu tenho para devolução de vistas aqui 5 projetos, mas eu vou fazer a devolução, isso, apesar de estar na pauta, só na próxima sessão, até porque a relatora de um deles não está aqui, que é a deputada Paulinha. Vou segurar o 235 e 191. E faço a devolução de vista sem manifestação ao PL 106, 2018, autoria deputada Ada De Luca. Devolução do PL 17, 2019, também da deputada Ada De Luca. E devolução do PL 279.8, de autoria do deputado Nilson Berlanda, todos sem manifestação. Vamos começar pelo 106, que é a autoria da deputada Ada. Tenho como relator o deputado Dirceu Dresch, pela aprovação na forma da emenda substitutiva global. Agora o deputado Maurício devolve sem manifestação. Em discussão. Senhor presidente, considerando as diversas manifestações que são inseridas no projeto de lei, muitas delas pelo arquivamento, e considerando também que é um relator da PEC pela aprovação, eu gostaria de pedir vistas em gabinete para ter maior razão no meu voto, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Ivan. Também o PL 17. Tem como relator o deputado Fabiano, que tem seu voto pela aprovação, e o PL é da autoria da deputada Ada. Em discussão. Senhor presidente, o que eu peço vistas é o 191.1 só. O 91 foi retirado. Foi retirado. Então, nós estamos discutindo o 106.
Desculpe, houve uma confusão aqui da minha parte, senhor presidente. Então, vou retirar o pedido de vista. Nós voltamos aí a discutir ele, então. O 17, então, tem como relator o deputado Fabiano, que deu seu voto pela aprovação. A devolução de vista, deputado Maurício, sem manifestação. Em discussão, em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Voltamos aos 106, então, que houve um equívoco por parte do deputado Ivan, que tem o parecer do deputado Dirceu Dresch, que é pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Outro também, que Vossa Excelência devolveu, é o 279. O 279 tem como relator o deputado Ivan, que tem pela aprovação na forma de uma emenda substitutiva global. O deputado Maurício devolve sem manifestação. Em discussão, em votação, aprovado. Vossa Excelência conclui. Seria isso, senhor presidente. Então, nós voltamos aqui, primeiramente, no deputado Kennedy Nunes e depois com o deputado Vampiro. Eu só tenho, senhor presidente, esse projeto extra-pauta, até para que a gente possa, mediante a complicação e o problema que nós estamos tendo hoje, deputada Ana, no Brasil hoje 14 milhões de adolescentes se cortam todos os dias hoje. E nós estamos eu estou mergulhado nesse processo, nós estamos fazendo, deputado Maurício, o Plano Nacional de Combate ao Suicídio, Automutilação e Violência contra as Mulheres, que nós vamos entregar ao presidente Bolsonaro em maio. E eu tenho certeza que o deputado Volney, quando quer colocar no projeto, no esquema pedagógico das escolas, é para que nós possamos discutir esse assunto. Há um tabu muito grande com relação a essa questão do suicídio, da automutilação. Os diretores, as professoras têm nos procurado apavorados porque não sabem como agir nesse ponto. Então, portanto, eu queria dar o meu voto pela aprovação da constitucionalidade desse projeto para que ele possa ir para as outras comissões e ser discutido o mérito dela. Por isso que o meu voto é pela aprovação do projeto, senhor presidente. Eu sou o relator, o autor é o deputado Volney Weber. Senhor presidente. PL 428.3, autoria do deputado Volney, tem o parecer eminente do relator pela aprovação. Em discussão, com a palavra o deputado Fabiano. Eu gostaria de sugerir também ao deputado Kennedy que fizesse diligência à Secretaria de Educação e ao Conselho de Educação, já que mexe também na questão de grade curricular. Né? É que essa diligência, deputado, é importante, mas daí é dentro do mérito. Então, acho que lá na Secretaria de Mérito, eles poderiam, com certeza, vão fazer o pedido pela diligência. É porque o voto do eminente relator, deputado Kennedy, é pela aprovação, não é para diligenciamento, deputado. Isto. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência pode relatar a PEC que combinamos. Parecer a proposta de emenda constitucional número 1.0/2020. Autor, Governo de Santa Catarina. Trata-se de proposta de emenda constitucional que altera o artigo 20 da Constituição do Estado para autorizar a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. A proposta foi lida no expediente da sessão plenária dia 6 de fevereiro e encaminhada para essa comissão no dia 7 de fevereiro. A proposta de emenda constitucional tem tramitação especial prevista no regimento interno nos artigos 267 a 272. Essa tramitação há duas fases. Uma preliminar de admissibilidade da proposição e outra, se posteriormente admitida, a análise do mérito da matéria tratada na proposta. Na fase preliminar de admissibilidade da proposta de emenda constitucional, essa comissão deve se ater ao pressuposto formal para a proposição da PEC, que nesse caso é a competência de iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, ou seja, do Governo do Estado, através do seu governador, para propor a matéria, em conjunto com os pressupostos materiais, que são a proposta que não fere o Pacto Federativo e não atente contra a separação dos poderes. A proposta de emenda
subscrita pelo governo de Santa Catarina. Deste modo, a proposta cumpre o pressuposto formal de admissibilidade. No tocante aos pressupostos materiais, a emenda não fere o pacto federativo ou atenta contra a separação dos poderes, porque a matéria que está se discutindo já está disposta integralmente no artigo 166-A da Constituição Federal, in verbis. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e aos municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. E assim transcorre através dos seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, regulamentando toda a matéria. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação da admissibilidade da proposta de emenda constitucional 1.0/2020, devendo seguir seus ritos regimentais. Eu voto eminente relator pela aprovação, pela admissibilidade da PEC 1.0/2020 em discussão. Em votação. Presidente, eu vou dar esse voto de confiança, já que é só admissibilidade, mas eu tenho alguns questionamentos. Ainda estou desconfiado que tem alguma pegadinha aí no meio, né? E a gente já foi pego ano passado com pegadinha. Pensei que fosse só na outra legislatura, que era a minha primeira. Eu achei que eu tinha aprendido alguma coisa aqui, mas a gente é sempre surpreendido com pegadinha, seja por parte do Executivo, seja às vezes aqui no Parlamento, né? Gato escaldado. Então, eu vou dar esse voto de confiança, mas, ao meu ver, essa PEC tem que ser apensada àquela PEC que o Parlamento deu entrada e está em tramitação ainda. Então, vou votar pela admissibilidade, mas tem alguns questionamentos que vou fazer posteriormente. Muito bem. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Eu queria comunicar aos senhores deputados que, dado a saída do deputado Milton Obbs e a vinda do deputado Kennedy Nunes, só que a mesa ainda não fez oficialmente, parece que vão votar amanhã, né? E a gente precisa desse comunicado, porque nós estamos sem vice-presidente. Hoje quase que eu faltei, daí não tinha um vice para tocar a reunião. Dito isto, eu só queria dizer que os senhores deputados não se surpreendam se o deputado Kennedy for em vossos gabinetes pedir o voto, né? Porque a eleição já está aberta, a eleição, então, a partir de amanhã, provavelmente, a mesa vai comunicar. Na próxima terça, a gente pode fazer a eleição. Senhor presidente, quero agradecer a palavra. Nós, inclusive, discutimos isso lá na reunião da nossa bancada, mas quero lembrar que essa casa é uma casa de acordos e que o vice-presidente, o deputado Milton Obbs, ele foi eleito já que cabia ao nosso bloco a vice-presidência. Então, como só está havendo a substituição, mas o acordo permanece, gostaria de já pedir o voto e a manutenção do acordo. Foi bom alerta, você vê, vai ter tempo para fazer a campanha, porque é que não está sendo tão fácil assim como Vossa Excelência estava imaginando. Nada mais havendo, agradeço. Opa, deputada Ana. Eu gostaria de pedir novamente que o senhor, com todo respeito, cobrasse do deputado Fabiano o projeto de lei que está de autoria do deputado Sargento Lima, 197.7/2019, que consiste em retirarmos o título de cidadão catarinense do ex-presidiário Lula, por favor. Está desde o dia 19/11 com o deputado Fabiano. Senhor presidente. Está aí? Está aqui, senhor Vossa Excelência quer colocar como extra pauta? Se os deputados quiserem, vamos embora. Ok. Consenso, senhores parlamentares, extra pauta? Senhor presidente, eu fiz aqui um parecer
com um substitutivo global, porque esta casa não pode agir de maneira a apontar o dedo, né? E sim abrir os braços para que todos os que tenham problemas que também percam o seu título. Então, se é para um, que seja para todos. E a nossa emenda substitutiva global, ela justamente trata disso. Revoga o título de cidadão catarinense concedido a pessoas com sentença transitada e julgado. É uma lei ampla que trata de todos, e eu sei com isso que várias pessoas vão perder o título, inclusive lá da época da ditadura militar tem gente que vai perder, e tem pessoas de outros partidos aí que foram agraciados que também vão perder esse título. É curioso porque no momento em que as pessoas são condecoradas, né, elas fizeram algo de bom para o Estado, enfim, nos municípios também isso é muito comum acontecer. Mas lá na frente a gente sabe que existe toda uma política por trás disso e que muitas vezes a justiça age com transparência e com justiça, e às vezes também tem politicagem no meio. Então, o nosso substitutivo global é justamente esse, né, para que se dê o direito e o dever a todos, não apenas apontando o dedo para uma pessoa, e sim para todos aqueles que tiveram sentença em julgado para que percam seus títulos de cidadão catarinense. Deputado Kennedy, com a palavra. Senhor presidente, deputado, o deputado Bruno Souza já apresentou um projeto de lei aqui que fala sobre isso daí. Eu acho que Vossa Excelência poderia pedir o apensamento para esse projeto do Bruno, que fala exatamente isso, que eu também concordo. Mas, nesse caso, não caberia o voto do relator aqui, era o deputado Milton Obos, que deu pela aprovação, mas eu acho que nós deveríamos Vossa Excelência deveria de pedir o apensamento ao projeto do deputado Bruno Souza, que fala exatamente a mesma posição que Vossa Excelência coloca nesse substitutivo global. Sim, posso retirar e fazer o apensamento. Tem projeto Bruno? Não tem? Senhor presidente, eu vi... Eu nem lembro se tem. Eu vi o deputado Bruno nas redes sociais falando que vai ser entregue o título. O título já foi entregue. E ele disse que se não aprovar o projeto, vão entregar o título. Na verdade, o título foi entregue, não foi no... Eu entendo o seguinte, nós estamos aqui, senhor presidente, com um projeto que tem um parecer do deputado Milton Alves, que é pela aprovação, e o parecer o voto de vista do deputado é por esse substitutivo global, que tem essa analogia com o projeto do deputado Bruno. Eu entendo, senhor presidente, que nós deveríamos colocar em votação o relatório. Data vênia, deputado. Não existe projeto do Bruno Souza. O senhor me desculpe, eu desconheço aqui, a assessoria está vendo, não existe. Okay. Mas eu entendo, senhor presidente, que nós deveríamos colocar, já que o deputado Fabiano Se devolveu... Se não tem projeto do Bruno, a vista é pela emenda substitutiva global. Se vier o do Bruno, vai no apensamento dele. A minha única preocupação é que eu tinha visto se há ou não há, inclusive se for posterior a esse daqui, deveria... É o projeto 180/2019, que entrou no dia 11 de junho de 2019. O projeto está com manifestação... O projeto está no gabinete... inclusive... Ele define critérios para concessão, não é bem... O objeto, ele automatiza essa retirada. Mas É que se ele for igual, aqui ele seria pensado. Mas eu acho que se tratam duas coisas que lá na frente podem ser iguais, mas agora é diferente, né? Então, eu defenderia que nós pudéssemos votar o visto, aliás, o relatório original, que é do deputado Milton Alves, que é pela aprovação, e depois desse substitutivo ser colocado lá na frente.
Existe um voto vista Que é divergente de Vossa Excelência, que é do posterior. deputado Milton. Esse daqui vota primeiro. Claro, tem precedência o voto do relator. Perfeito. Se Vossa Excelência não acatar a emenda substitutiva global que o deputado Fabiano coloca, aí nós vamos ter que votar separadamente o seu primeiro. Eu respeito a posição do deputado Milton Alves e fico com o parecer do deputado Milton Alves. Ok. Ninguém deseja mais discutir, a gente vai deliberar. Tem precedência o voto do relator, que é o deputado Milton Alves, agora substituído pelo deputado Kennedy, que é pela aprovação. Se for aprovado, ok, prevalece. Se for não aprovado, prevalece o voto visto do deputado Fabiano daí. Eu acho que seria interessante consultar o relator com relação a... porque vai dar a impressão de uma perseguição a uma pessoa, o que a lei não pode, né? Não, o relator é o deputado Kennedy hoje. Tudo bem. Vai ficar claro que a perseguição é uma pessoa e não o que essa casa deveria fazer, que é abrir a lei para todos os que tenham condenação. Senhor presidente, Faz jus. existe a possibilidade de votarmos o parecer do deputado Kennedy e o deputado Fabiano apresentar numa outra ocasião, outro projeto? Não. Aqui não. Ah, sim, evidentemente. Mas o deputado Fabiano ainda poderia, numa outra ocasião, se ele entender, apresentar esse projeto de lei conforme ele... Sem dúvida. Ok, perfeitamente. Eu acho que, se para ser justo, os deputados aqui mostrar que estão fazendo lei para todos e não para uns, votar o substitutivo global. Que todos os que tenham condenação que percam seus títulos. Eu sei que vai pegar pessoas de todos os partidos aqui, mas se a lei é para um, é para todos. Ok, não havendo consenso por parte do relator, eu sou obrigado a colocar em votação, primeiramente, o voto do relator, e é sobre ele que a gente vai decidir. Em votação, se estiverem de acordo com o voto do relator, deputado Milton, que é pela aprovação da matéria, permaneça como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Fabiano. Deputado Ivan tem... Senhor presidente, eu gostaria de devolver vistas que solicitei do PL 337.1, 2019, de autoria do deputado Fernando Clériton. De devolver. Que é o voto teu pela aprovação. O que o deputado Ivan se refere é ao 337, o qual eu fiz a relatoria há poucos instantes. O deputado havia pedido vista em gabinete, agora abre mão, já está devolvendo sem manifestação, e o meu voto é pela aprovação, sendo que já foi cumprido os diligenciamentos e teve pareceres favoráveis de quem a gente diligenciou. Em votação. Se tiver de acordo, permanece como estão. Aprovado. Nada mais. Agradeço a presença de todos e convoco. Antes de encerrar a reunião, convoco outro para terça-feira, no horário regimental desta comissão.